Bom dia, hoje nós vamos apresentar o trabalho de literatura sobre o livro Sagarana, de Guimarães Rosa. O grupo é formado por Natan, Maria Antônia, Clara, Lívia e Alice. O capítulo que escolhemos foi o 6, São Marcos. Antes de a gente começar a falar sobre o capítulo em si, nós vamos dar uma contextualizada no livro. Sobre o autor. Guimarães Rosa é considerado o maior ficcionista brasileiro depois de Machado de Assis. Ambienta suas histórias no interior de Minas Gerais, mas os temas tratados possuem caráter universal. Para ele, o sertão é o mundo, razão pela qual acreditava que, ao falar do homem mineiro, estava simplesmente falando do homem. Importância do livro. São Marcos pertence ao livro de contos Sagarana, de 1946. Foi a estreia literária da autora e já anunciava uma escritora em pleno domínio de sua arte. A publicação representou um sopro de novidade no panorama cultural brasileiro. Período histórico. Guimarães Rosa começou a publicar no período de efervescência cultural que se seguiu ao fim da ditadura Vargas. Sua obra se insere no esforço de retomada da reflexão séria sobre o Brasil, interrompida com o nacionalismo varguista. Personagens: José e Zé, o narrador, um médico recém-chegado em Calango Frito e admirador da natureza, desprezava a feitiçaria. Aurício Manquitola, amigo de Zé, conhecia bem as histórias de Calango Frito e que não ousava abusar dos feiticeiros. João Mongolô, curandeiro e feiticeiro do local, cuja cafa vivia repleta de clientes de suas rezas, seus despachos, mandingas e simpatia. Tião Tranjão, sujeito meio leso, vendedor de peixe de rio no Arraial. Ficou indomável depois de aprender a oração de São Marcos. Quem será? A pessoa desconhecida com quem Zé fazia sua disputa poética e quem ele considerava seu melhor amigo em Calango Frito. José e Zé, o narrador-personagem, era bastante supersticioso, porém não acreditava em feitiçaria e vivia caçoando as pessoas de Calango Frito, que eram envolvidas com todos os tipos de bruxaria. Apesar de ser avisado por Sá em A Rita Preta e por Aurício Manquitola para parar de abusar dos feitiços, o narrador continua com as suas zombarias. Certo domingo, Zé, a caminho do mato das Três Águas, passa em frente à casa de João Mangolô e, como sempre, insulta o curandeiro. Em outra ocasião, ao conversar com Aurício sobre os casos de feitiçaria, José começa a recitar a reza de São Marcos, uma prece poderosa como zombaria. Certo domingo, Zé para em um bambuzal, em que repara alguns versos inscritos em um tronco grosso de bambu. Por brincadeira, ele resolve respondê-los, iniciando uma disputa poética com o desconhecido, a quem chamava de Quem Será. Caminhando pelas trilhas que levavam à lagoa, o narrador passa a contemplar a harmonia da natureza e dos animais. De repente, sem explicação, fica cego, tendo que se orientar entre as árvores por ruídos e cheiros. Desesperado e com raiva, José começa a rezar a oração de São Marcos, uma invocação ao demônio. Ao começar a ter alucinações, Zé avança para a casa de João Mangolô. Ao chegar lá, tenta estrangular o feiticeiro, o que faz com que sua visão volte repentinamente. José percebe então que o curandeiro havia colocado uma venda nos olhos de um retrato seu para se vingar das zombarias. Análise. Logo no início do livro, o autor fala: naquele tempo eu morava em Calango Frito e não acreditava em feiticeiros. Assim, já despertando a curiosidade no leitor para ver como seria o final dessa história, se ele passaria a acreditar em feiticeiros e como seria esse processo. O narrador protagonista Zé é um homem instruído que zoa da cultura popular. No conto, ele passa por um processo de aprendizado múltiplo. Em primeiro lugar, aprende a ter respeito por essa cultura e aceitar os mistérios e tudo que foge da lógica racionalista em que se baseia seu desprezo. O segundo aprendizado é passado pela experiência da cegueira. Porque quando fica cego, Zé é obrigado a explorar outros sentidos e a confiar nos próprios instintos. Mas o principal aprendizado do Zé foi que ele teve que crer na força da palavra. Ele percebeu que as palavras podiam ter vida própria e sentidos insuspeitados, inapreensíveis pela lógica cartesiana que os aprisionavam em dicionários.